A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem e estejam animados aí, né, para o nosso propósito, né, que é a leitura da palavra. Eu vou gravar assim no caderno, que eu preciso passar algumas informações para vocês, né? Então, como é que surgiu aí esse propósito, né? A intenção é ajudar, né, uns aos outros daí na leitura da palavra de Deus, né? Eu acredito que, assim como eu, um dia todos aí, né, já passaram por dificuldade, né, na leitura da palavra. E qual é a dificuldade, né? Não é em ler. A dificuldade é tornar a leitura da palavra, né, algo habitual nosso, né? Então a intenção aí de montar esse grupo é de reunir pessoas que estão aí com o propósito de se aprofundar, né, na leitura da palavra de Deus, né? Porque a gente sabe que a palavra de Deus ela é o nosso alimento diário. Então, como é que vai funcionar? Existem aí vários métodos, né, de leitura da palavra de Deus, né, métodos de 1 ano, 2 anos, métodos de 1 mês, 2 meses, 3 meses. E esse propósito, né, é a gente ler toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, em 6 meses, né? Lembrando que será, né, uma leitura, né? Nós não vamos nos aprofundar, né, em um estudo, né, bíblico, porque se assim a gente for fazer, né, a gente descumpre esse propósito. Então o propósito é fazer a leitura da palavra de Deus, né? Eu vou estar aí acompanhando, ajudando vocês, fazendo também a leitura, e conforme a gente for lendo, né, nós vamos tirando aí algumas dúvidas, né? Eu vou mandar alguns áudios, alguns vídeos referente aí ao fundo histórico, né, para que a gente tenha uma maior compreensão daquilo que nós estamos vendo. Então, como é que funciona aí o nosso propósito da leitura, né, da palavra em 6 meses? Então tá aqui, né, eu esbocei em um caderno para ficar bem compreensível para todo mundo, tá? Então, o propósito, a Bíblia em 6 meses, né? Eu cheguei a ver alguns métodos, mas muitos deles a conta não bate, a conta não fecha, né? Então eu esbocei aqui de uma maneira simples para que todo mundo entenda. A nossa Bíblia, ela tem 1189 capítulos, tá? Isso incluindo Novo e Antigo Testamento, né? Eu deixei aqui bem claro. O Velho Testamento tem 929 capítulos, né? E o Novo Testamento, 260, né? Que somando dá 1189 capítulos. Então, qual é o nosso desafio? Ler 1189 capítulos em 6 meses, ou seja, 180 dias. Alguém pode dizer, uau, né? Isso é impossível, porque nós temos aí crentes, né, com 10 anos que não conseguiram, ou em toda a sua trajetória cristã, não leram, né, toda a palavra de Deus, não tiveram oportunidade, né? Ler de forma específica, ler um versículo, tira uma palavra, né, na igreja, mas não tem essa compreensão da palavra de Deus, de fazer a leitura, né, de toda a palavra. Então, a princípio, esse é o nosso desafio, né? Ler 1189 capítulos em 180 dias. E o que nós vamos precisar para isso? Se nós pegarmos aí o número de capítulos, 1189, dividimos por 180 dias, né? Tá aqui, 1189 capítulos e 180 dias, né? Nós teremos aí uma média de 6,6, né, capítulos aí por dia para atingir o objetivo, né, em 6 meses, né? Ler isso aqui dentro desse período. Porém, fazendo aí um arredondamento, né, nossa regrinha básica de matemática de arredondamento, nós vamos ver aí a média de 7 capítulos por dia, tá? Então, lendo 7 capítulos por dia da palavra de Deus, em 180 dias, que são 6 meses, a gente consegue ler toda a Bíblia. Então vamos para cá. 7 capítulos, né?
vezes 180 dias, que é referente aos 6 meses, dá 1.260. Ou seja, ultrapassa um pouquinho ainda o valor de 1.189 capítulos, né? Eu até coloquei aqui, vai sobrar um tempinho. Ou seja, se a gente conseguir cumprir isso aqui, da forma que está, ainda sobra, né? Dentro dos 180 dias. E por onde é que nós vamos começar? Nós começaremos a nossa leitura pelo Novo Testamento. Alguém pode dizer, por que não pelo Velho Testamento? Né? Muitos de vocês já têm um hábito, né? Eu vi que tem gente aí no grupo que já tem o hábito de ler ou estudar a Bíblia, e provavelmente está entrando no propósito aí para ler, né, a palavra de Deus, porque assim, quanto mais você lê, mais você absorve, né? E você se torna propriedade daquilo. Então, quanto mais eu leio, mais conhecimento eu tenho, né? Então não existe limites para ler a palavra de Deus. Então nós vamos começar pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento, né, para aqueles que ainda não têm o hábito da leitura ou estudo da palavra de Deus, ele traz para nós vida e ministério de Cristo, né? Começando ali pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós temos ali os 3 primeiros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, né? Que eles se assemelham muito, né, naquilo que dizem, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então nós vamos começar pelo ministério de Cristo, né? Nascimento, ministério, morte. Depois nós vamos passar pela história da igreja, né? Nós vamos passar pelas epístolas e até o último livro, que é o livro de Apocalipse, né? O Novo Testamento tem aí 260 capítulos, né? Pouca coisa comparada ao Antigo. E fazendo a nossa continha de 7 capítulos por dia, nós vamos ler todo o Novo Testamento em 38 dias, irmãos. Olha que bênção, né? Imagine você, né, ter lido todo o Novo Testamento em 38 dias. Isso com a leitura, né, e tendo compreensão daquilo que você está lendo, né? Que é o mais importante. Não é só ler, mas absorver aquilo que nós estamos fazendo. E como é que isso aí vai funcionar? Qual é a proposta, né? É ler todos os dias, né? A proposta que eu vou dar, né, a vocês é ler todos os dias a palavra de Deus, né? De segunda a domingo. Uma média, tá? Isso é uma média de leitura, tá? Desses 7 capítulos, dá uma média de 50 minutos. Claro que vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que pode ler em 40, outros que podem ler em 1 hora e 20, tá? Mas dá em uma média de 50 minutos. Aí alguém pode dizer, né? Eu não consigo, né? Esses 50 minutos, não consigo parar para poder ler a palavra de Deus. 50 minutos, né? Muita coisa para mim. Irmãos, aí que vem agora o segredo, né? A palavra de Deus, o próprio Jesus, ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu, né? E a palavra de Deus é o nosso alimento. Então, quando Jesus diz que ele é o pão, ele é alimento diário da nossa mesa, né? A não ser que a pessoa tenha, né, ou esteja em um estado, né, que não consiga trazer ali o pão para dentro da sua mesa, mas o pão ele é alimento básico, né, da mesa aí do brasileiro, do ser humano, né? Então, quando Cristo ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele está dizendo que ele é o nosso alimento diário. E Jesus é quem? Jesus é a própria palavra, né? João ele diz no seu capítulo de número 1 que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? O verbo é a palavra, então Jesus é a própria palavra. Então, como um alimento, irmãos, as nossas refeições diárias são o quê? O café da manhã, o almoço, e para aqueles que jantam, né? Tem gente que não janta, é o jantar, né? Então, quando nós temos em vista que a palavra é um alimento, a leitura desses 7 capítulos, irmãos, a gente vai assemelhar a uma porção diária, né, do nosso alimento. Dificilmente alguém senta à mesa
e coloca café, almoço e jantar no mesmo horário, né? A gente divide as nossas refeições diárias. Então, se nós tratarmos a palavra de Deus como nosso alimento, né? E você achar que esse tempo aqui é demais, você vai dividir esse alimento no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, se você dividir esse período de 50 minutos, né, em 3 refeições diárias, você vai ter 3 refeições de 17 minutos, vai passar um pouco, vai dar 51 minutos, né? 17 vezes 3 vai dar 51. Então, qual é a intenção? Né? Claro que é um desafio, irmãos, né? É o desafio de ler a Bíblia em 6 meses, né? E aquilo que não nos desafia não nos faz crescer, tá? Então esse é o princípio, aquilo que não nos desafia não nos faz crescer, tá bom? Então o desafio é esse. E o que eu quero propor, né, é que você dilua o seu tempo, né? Mas que no final do dia você leia os 7 capítulos. Ah, irmão Washington, eu quero ler mais. Irmãos, conforme o Espírito Santo de Deus lhe der e você tiver tempo, né? Você fazer toda essa leitura. Ah, eu quero ler 14 capítulos num dia. O importante é chegar no final da semana e você ter completado aí a jornada, tá? Eu espero que tenha ficado claro para todos. Nós vamos estar aí tirando, né, as dúvidas daqueles que tiverem. E eu creio que será uma bênção, né, um crescimento aí para a nossa vida espiritual. Amém?